Chegamos no módulo sobre características das motobombas, né? Das bombas, no caso, motobomba, motor mais bomba, né? Então a gente tem sempre o hábito de falar de motobomba. Vou falar um pouquinho mais sobre isso também, mas basicamente, gente, para mim essa é a parte mais interessante da disciplina de hidráulica, porque é quando a gente se sente engenheiro, projetista de fato, né? Então, temos várias características aqui que nós vamos citar hoje. E só para relembrar um pouquinho, então as motobombas são máquinas que cedem energia hidráulica aos fluidos. Lembrando, o que que é energia? Lembra lá do teorema de Daniel-Bernoulli? Então, energia de pressão, energia da velocidade, energia de posição, né? Em função da carga hidráulica. Então, gente, lembrar sempre que nós tudo a gente divide em energias, né? E o que o Daniel Bernoulli fez para nós foi é, deduzir matematicamente formas de transformar pressão, velocidade, carga hidráulica em relação à altura da água, né? Tudo isso em MCA, em uma única unidade, para ficar mais fácil para nós, né? Bom, então vamos lá. Com relação às características das bombas ainda, a classificação é sempre de acordo com o modo em que a energia mecânica é transformada em energia hidráulica. Então, lembra, primeiro, energia mecânica, então a energia que vai rotacionar um eixo, né, que vai dar torque, força para esse eixo girar, e aí então transformar isso em energia hidráulica. Nós falamos um pouco nisso na parte de geração de energia, na parte de turbinas hidráulicas, né? Então a transformação das energias. E agora então dessa classificação é a forma como a energia mecânica é transformada em energia hidráulica. E lembrando, a energia que vai ser transformada em energia mecânica, não importa se é a tomada de força de um trator, de um caminhão, se é energia elétrica, se é energia combustão. O que a gente está dizendo é a forma de passar do eixo de rotação de torque para a energia hidráulica. Né? Tudo que vem antes, não importa a forma que está fazendo girar esse eixo. Tá? Bom, nós temos dois grupos ainda, que são as bombas volumétricas e as bombas dinâmicas ou de escoamento. Das volumétricas, gente, basicamente a quantidade de fluido de cada movimento é definido pelas dimensões da bomba, dimensões geométricas, ou seja, a capacidade de vazão está relacionada ao tamanho do corpo da bomba. Quanto maior o corpo da bomba, maior a capacidade da vazão. Vou fazer uma analogia aqui à engenharia mecânica. É, o tamanho do pistão, o tamanho da camisa do pistão de um motor está relacionado à litragem, né, ao volume, então, que eu tenho de capacidade ali de combustão, de bombeamento, de força para girar um eixo, né? Então, basicamente, está relacionado assim. Tentando fazer um esquema simplificado aqui para vocês, né, um desenho bem simples do que seria uma bomba de pistão, gente. Então, aqui, ó, nós temos, deixa eu colocar um ponteiro aqui. Então, nós teríamos o tubo de sucção e o tubo de recalque. Aqui, válvulas de retenção colocadas no sentido em que, quando o pistão sobe, então ele gera um vácuo, né, uma sucção aqui. Então, ele vai fazer com que essa água entre e essa válvula abre com esse vácuo, então puxando a água para dentro do corpo da bomba volumétrica, ou seja, o volume de água que vai entrar aqui depende então do tamanho, das características geométricas da bomba. Quando o pistão desce, então, gente, a própria pressão interna aqui vai fechar essa válvula que antes estava sofrendo sucção, né, pressão negativa, vácuo, e aí então a pressão vai permitir que abra essa válvula, ou seja, a água sempre vai ter um único caminho a seguir. Então todo movimento sempre que então o pistão sobe gera um vácuo, abre essa válvula e fecha essa aqui, pelo vácuo e também pelo peso de água que vai tentar voltar do tubo de recalque pelo próprio peso da água, e quando ele está no movimento contrário, pressurizando, fecha-se então aquela válvula da esquerda, abre a da direita por causa da pressão, tá? Basicamente, as bombas volumétricas, gente, as bombas de pistão, se nós colocarmos num gráfico representando o que seria o movimento de empurrar a água e o pistão subir para encher a câmara de água novamente, até o próximo movimento dele descer, empurrando a água. Então, se a gente colocar isso num gráfico, um pistão seria essa linha preta aqui, ó. Então, eu tenho vazão quando o pistão desce e empurra a água, e não tenho vazão. Tenho vazão, não tenho vazão. Ou seja, um ciclo de reabastecimento da câmara do pistão e bombeamento de fato, né?
Então é comum nas bombas de pistão, para que você não tenha uma falha, imagina a vazão ficar indo de golpe, né? Empurrou o pistão, tem vazão. A hora que o pistão está enchendo de água, para de ter vazão na mangueira ou na tubulação de recalque. Então, para não ficar tendo essa vazão em impulsos, até porque isso gera trepidação na mangueira, lembra? Isso está em alta rotação, né? Então gera uma trepidação da mangueira. Então é comum pôr mais pistões. Esse aqui seria um esquema básico, né? Só mostrei, fiz um gráfico aqui só para mostrar o que seria então dois pistões trabalhando de maneira compassada para você reduzir esse tempo que fica sem ter recalque, sem ter bombeamento. Enquanto um pistão está enchendo de água, o outro está bombeando, está empurrando água morro acima. E ainda assim, gente, dois pistões chegou-se à conclusão que ainda dá muita vibração no tubo de sucção, no tubo de recalque. Então é comum bombas de alta pressão, bombas de pistão, terem pelo menos três pistões. Então você coloca eles alinhados de maneira desalinhados, né? Um quando a câmara está totalmente cheia, o outro está na metade, o outro terminou o bombeamento, e assim por diante, os três trabalhando de maneira mais suavizada para reduzir essa vibração. Ainda assim, toda motobomba de pistão ela vai ter um pouco de vibração, você vai perceber isso. É mais comum três pistões, são bombas muito utilizadas em pulverizadores, os próprios uniportes, né? Então bombas de alta pressão, aquelas de lavar carro, lavar tratores, enfim, máquinas, né? Bombas de alta pressão geralmente são de pistão, tá? A de diafragma é o mesmo princípio, a mesma coisa, mudando apenas que ao invés de ter um pistão, tem o diafragma, tá, gente? Então, basicamente é isso, ok? Essa que é a pequena diferença entre as duas. E ainda existe a bomba de engrenagem, tá? Ainda dentro de bombas volumétricas, porque a capacidade de bombeamento depende das características geométricas, ou seja, do tamanho do corpo da bomba, né? Do volume dela. Mas aqui, gente, seria uma bomba para fluidos muito viscosos ou até mesmo graxas, óleos, né, mais viscosos, mais grossos aí. Então a bomba de engrenagem, tá? É mais usada na mecânica. No nosso caso, as bombas centrífugas ou radiais, que já estão dentro das bombas de escoamento ou dinâmicas, né? Então estão dentro aqui de bombas de escoamento ou dinâmicas. A bomba centrífuga, também chamada de radial, são as bombas mais utilizadas em irrigação, tá? Aqui eu peguei uma imagem computadorizada, já vou mostrar uma foto para vocês, real, de uma bomba cortada, assim. Então isso aqui é uma bomba cortada, ó, isso aqui seria um corte, né, de 1/4 aqui, né, então a bomba circular foi cortada, tirado 1/4, uma fatia, como se fosse uma fatia de pizza dela, cortada a carcaça, mas deixado o rotor inteiro nesse caso, para dar para ver algumas características aqui, ó. Então, em vermelho é o interior da bomba, né? Aqui em cinza é o corte do metal e o azul a parte externa da bomba. Aqui a entrada da sucção, onde vai ser fixado o tubo de sucção, e aqui o recalque, por onde a água vai sair, tá? Bom, ainda uma característica interessante. Essa bomba é de flange com aqui locais para colocar parafusos, ó, para você emparafusar a flange de um tubo de metal, né? Mas tem bombas também que você pode rosquear o tubo diretamente na carcaça da motobomba, ela vem com rosca, tá? Isso geralmente, as bombas com flange de parafuso assim, são bombas de médio a grande porte, geralmente, tá? Bom, como que é o funcionamento, então, que a gente já conversou algumas aulas atrás? A bomba centrífuga, gente, como se fosse uma máquina de lavar, o que que acontece ali no centro do rotor? Gera um vácuo, né? Então, ele esvazia o centro. A água é arremessada com pressão de maneira centrífuga para as laterais. Então, como nesse caso aqui não está entrando ar, diferente da máquina de lavar, isso aqui é um sistema hermeticamente fechado, no centro do rotor vai gerar um vácuo. Se toda a água é arremessada para as laterais, gera um vácuo no centro do rotor. E aí, claro, o tubo de sucção é colocado exatamente alinhado com o centro do rotor para que você, ao gerar esse vácuo, crie sucção na água que está vindo pelo tubo, né? Então, é assim que a água succiona, que a motobomba succiona a água, tá? Então, gente, por isso que uma motobomba, se dentro da carcaça da bomba estiver com ar, ela não estiver cheia d'água, ela não faz nada, ela não bombeia, não funciona. Por quê?
o rotor vai ficar girando livre ali no vento e não vai ficar só ventando, né? Não vai fazer nenhum bombeamento. Então você precisa encher o corpo da bomba com água, pelo menos até a altura do rotor, para que o rotor comece a empurrar essa água centrifugamente, empurrar para as laterais, né? E aí então gere um vácuo no centro do rotor succionando a água. Então, bomba nenhuma puxa água. A bomba ela empurra a água que está dentro dela e com isso gera um vácuo no centro do rotor, succionando a água. Isso se ela estiver cheia d'água, se a tubulação de sucção estiver cheia d'água. Senão ela não funciona. O termo técnico para isso é escorva de bomba. Então lembrem-se, quando a gente enche o tubo de sucção até a bomba de água, nós estamos fazendo a escorva da motobomba. Nós estamos retirando o ar, tá? Então, tendo explicado isso, gente, passando atrás do rotor aqui, nós temos o eixo que vem lá do motor até o rotor, então, para fazer ele girar, né? E aqui, já já, nós vamos falar um pouco mais sobre essa parte, é a parte aqui de vedação, tá? Então, o sistema de vedação. Isso não é o motor, isso que vocês estão vendo é o sistema de lubrificação, um sistema aqui de mancais, onde todo esse peso da motobomba, ela, no caso aqui da bomba, né, porque o motor ele vai estar daqui do final do eixo que vocês estão vendo nessa imagem para a esquerda, para trás aqui da bomba. Então, motobomba é o conjunto motor mais bomba. Muitas vezes vocês acham que motobombas são aquelas bombas ligadas a um motor a diesel, um motor de caminhão, um motor de trator. Não, motobomba é o motor mais a bomba, independente se é um motor elétrico, se é grande porte, pequeno porte, tá? Então, essa imagem que eu estou trazendo para vocês é de uma bomba, não tem um motor aqui ainda. Então, gente, o motor vai ficar daqui para trás, tá? A gente chama de motobomba porque, claro, toda bomba precisa de um motor para funcionar, então sempre vai ser um conjunto. Motor mais bomba, motobomba, tá? Mas aqui o que vocês estão vendo é a bomba. Bom, aqui então é a tampinha para colocar óleo. Já já vou mostrar uma imagem em corte, aberto, isso aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Mas por enquanto vamos falar então das características da bomba centrífuga que eu acabei de explicar o funcionamento para vocês. Sobre os rotores, gente, pegando aqui da direita para a esquerda, ó, rotor aberto geralmente é um rotor para água mais suja. E lembrando, por mais que a gente tenha sistemas de filtragem, crivo na válvula de pé da bomba, mas também existem bombas que bombeiam água suja. As próprias bombas de drenagem, muitas vezes, elas bombeiam água suja também, tá? Ou mesmo tendo grades, crivos, né, peneiras ali, ou sistemas de bombeamento, alguma sujeira depende, né, da característica que você vai fazer o bombeamento. Alguma sujeira pode ser permitido que entre na bomba, desde que ela seja própria para isso, própria para bombeamento de fluidos, de líquidos mais sujos, né? Então aqui seria um rotor para esse tipo de condição. Aqui um semi-aberto, não tão comum. Então vejam, esse orifício aqui é o do eixo, tem até um pino travante aqui, né, um local para travar o eixo. E aí então ele vai girar em alta velocidade, fazendo com que a água que está nesse ambiente aqui, ó, seja empurrada por força centrífuga aqui para o final dessas aletas aqui, dessas pás que vocês estão vendo. Então ele arremessa a água para o final por força centrífuga, gerando um vácuo aqui no centro dessas aletas, tá? E o que seria um rotor fechado, gente? É como se fosse dois pratos, né? Colocar um prato sobre essas aletas que vocês estão vendo aqui, essas pás, né? Esse outro prato aqui. Porém, é claro, ele precisa ter uma abertura para que a água entre no centro do rotor onde está sendo gerado o vácuo. Então, aqui é onde vai o eixo, ou seja, vai ficar fechado esse ponto, porque o eixo é acoplado aí. E aqui o rotor, então, tem essa abertura para que a água possa entrar dentro dessas aletas aí, dentro dessas pás, ó. Aqui é o início delas, onde você está vendo aqui um semi-aberto, né? Então, aqui estaria colocando como se fosse um prato sobre essas aletas, você só estaria vendo a pontinha delas aqui, ó, tá? Claro, um rotor desse não permite água mais suja, água com um pouco de folha, alguns galinhos pequenos, né? Porque ele vai acabar entupindo exatamente por, vocês vão ver, a distância desses dois pratos ela é pequena mesmo para motobombas de grande porte, né? Aqui mais um esquema então do que seriam aí os rotores, mostrando o lado aqui do eixo, né? Não aquele lado que tem a abertura maior, vejam. E aqui as pás, né? A ponta das pás aqui no caso do rotor fechado. Então mais uma imagem aí. Com relação ainda aberto, semi-aberto, fechado, gente, então como eu disse,
para água mais suja, né? Quanto mais aberto, destinado a águas mais sujas. E sobre os materiais ainda de fabricação dos rotores, gente, é muito comum de latão. Aí nós temos algumas questões aqui, por exemplo, inox, plástico e revestidos. Esses são para bombeamento de fluidos corrosivos. A própria vinhaça, por exemplo, do processo da fabricação de etanol, né, da cana-de-açúcar, ela é altamente corrosiva. Mas também quando a gente faz fertigação com produtos adicionados à água, né, fertilizantes solúveis. Então, nós temos aqui várias situações onde todo o sistema ele tem que ser de um material que não sofra tanto corrosão. Então, pode ser revestido, é claro que são rotores mais caros. Temos a opção de inox, a opção de plástico, por exemplo, mas é claro, de plástico é muito usado em sistemas assim como hidroponia, casas de vegetação, estufas, né? Onde você não vai ter alta pressão ou sistemas, bombas de grande porte, né? Então, o rotor de plástico ele é interessante porque ele não sofre corrosão, mas ao mesmo tempo também depende muito da proporção, né? Do tamanho, né? Do teu sistema aí. Então, nesse caso, os revestidos aí são interessantes, mas tem que também levar em conta muito o custo, né? Até onde vale a pena, porque às vezes, dependendo do preço, você pode usar um rotor comum e quando ele sofrer um desgaste, você trocar, né? Tem tudo isso para ser pensado aí também, tá? Bom, é claro que o de plástico não vai suportar altas pressões, né, gente? Como os outros. Então, tudo isso tem que ser verificado. Quanto ao número de rotores, gente, as bombas, elas são consideradas como monoestágio quando tem apenas um rotor, mas elas podem ter dois ou mais rotores, como eu vou mostrar algumas fotos aqui para vocês, que são chamadas então de bombas múltiplo estágio. Depende do número então de rotores. Aqui, gente, uma imagem, como eu não coloquei a fonte aqui, essa foto fui eu mesmo quem fiz, mas essa bomba ela fica no laboratório da Exalc USP, tá? Lá em Piracicaba. Então a foto, quando eu era aluno, isso é a foto do laboratório de hidráulica lá da Exalc. Estou citando isso só para que fique aí a fonte de onde é essa motobomba, né? No caso, de novo, aqui está sem o motor, ela está desmontada, o motor estaria acoplado aqui do eixo para trás. Então nós estamos vendo apenas a bomba, né? Muito semelhante àquela imagem computadorizada que eu trouxe para vocês. Então vejam, a flange para emparafusar tubo de sucção, aqui ela está cortada e nesse caso o rotor também está cortado. Então você até vê o eixo aqui dentro do rotor, o eixo indo lá para o sistema de mancal. Aqui os rolamentos, nesse caso, o reservatório de óleo lubrificante dos rolamentos, né, está também em corte, então dá para ver, ó, aqui a tampinha do reservatório onde você vai adicionar o óleo e também permitir que você veja o nível do óleo, permitir que você veja se esse óleo já está na hora de trocar ou não. É claro que o manual do fabricante vai te indicar o número de horas aí de funcionamento para que você tenha a troca, né, desse óleo, enfim, a reposição. Então aqui estão os rolamentos, né, os rolamentos comuns, rolamento que são aquelas dois anéis de metal com esferas metálicas, e claro que isso em alta rotação vai aquecendo, então você precisa ter a lubrificação, que nesse caso é feito com óleo aqui, né? Bom, então vendo de novo a bomba, nesse caso é uma bomba múltiplo estágio, um rotor apenas. E agora mostrando para vocês o que seria uma bomba também, imagem do laboratório de hidráulica da Exalc USP. Então, aqui uma bomba múltiplo estágio, tá, gente? Ó, um rotor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rotores, portanto. Então, você tem uma bomba de 8 estágios, tá? Bom, gente, e é claro que aqui é o recalque, aqui é a sucção e daqui para trás seria o acoplamento do motor. Bom, nesse caso você tem um eixo passante, é uma motobomba grande, pesada, então esse eixo ele é passante, ó. Você vai ter dois apoios aqui nas extremidades, onde tem a lubrificação, né, dos mancais, dos rolamentos, ó, tá? Aqui seria a tampinha, né, de onde é colocado o óleo lubrificante. E aí a sucção é lateral. Nesse caso, a sucção ela não é frontal ao rotor, exatamente porque você tem vários rotores e esse eixo passante. Então, a sucção ela é lateral, porém, vejam, o que acontece com esses rotores ligados em série? Você tem aqui
a água entra no centro do rotor, porque gera aquele vácuo no centro do rotor devido à força centrífuga. Essa água é pressurizada para as laterais do corpo da bomba, onde está o rotor, para a carcaça em volta do rotor, e aí ela tem um único caminho a seguir, que é ir para o centro do próximo rotor. Então, basicamente, as bombas múltiplos estágios elas vão ganhando força, elas vão pressurizando a água. Cada rotor que a água passa, ele recebe a água já com uma determinada pressão e pressuriza um pouco mais, né? Então, essa é a função dos rotores ligados em série. Então, gente, seguindo aqui, ó, então acho que aqui vocês conseguem visualizar através dessa imagem, a água entra no centro desse rotor, é empurrada por força centrífuga para as laterais, tendo um único caminho a seguir, que é ir para o próximo e assim por diante, até sair de fato pelo sistema de bombeamento, pelo tubo de recalque, tá? Seguindo, de novo eu vou mostrar essa imagem, mas agora para explicar o seguinte para vocês, ó. Deixa eu voltar, desculpa. Bom, isso aqui é uma bomba, então, de escoamento ou dinâmica, que nesse caso é uma centrífuga, e essa aqui é uma bomba axial, tá, gente? Veja que no caso da bomba axial, o rotor, todo o corpo da bomba é a própria tubulação do tamanho do rotor. Então, são bombas para baixa pressão, mas para altas vazões, tá? Muito utilizadas aí para drenagem, muito utilizada com sistemas submersos, bombas anfíbias, né? Onde o rotor ele parece mais uma hélice de ventilador, né? Então, ele vai permitir que passe um fluxo grande de água, porém com baixas pressões, tá? Ela não consegue pressurizar muito. E aí, o eixo aqui passando e o motor fica externo lá, né? Aqui uma foto, então, né, de uma bomba dessa, o motor lá externo, e aqui o rotor, que parece uma hélice de ventilador, e todo o corpo da bomba é a própria tubulação, o mesmo diâmetro, permitindo então o fluxo de água saindo com mais facilidade, né, no sentido de grandes vazões. Aqui um esquema didático do que seria a montagem, né, o rotor então ficando submerso. E aí, gente, sobre a vedação, eu trouxe essa imagem agora de uma bomba de pequeno e médio porte. Essas bombas que o motor elétrico é essa parte verde, tá, gente? Nesse caso, o motor ele é acoplado na própria carcaça da motobomba. Você não tem um mancal segurando o eixo, não. Já é no o próprio eixo do motor, você já fixa o rotor da motobomba ali. Então, chega com a carcaça da bomba e parafusa no próprio motor e o eixo do motor já é o eixo onde você vai colocar o rotor. O rotor estaria em amarelo aqui, aqui seria o local do tubo de sucção em corte e aqui o tubo de recalque. Aqui o sistema de vedação, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, gente, nós temos aqui o que a gente chama de selo mecânico. É uma mola com duas placas, geralmente de um tipo especial de cerâmica, que a mola pressuriza uma placa sobre a outra, as duas estão passando no eixo, só que elas giram, escorregando uma sobre a outra e não permite a entrada de água. Então, mesmo estando a água em alta pressão aqui, mandando água para o bombeamento, é claro, então dentro do corpo da bomba a água está pressurizada, né? Como que essa água não escapa ali entre o eixo, então, né? Como que isso funciona? É porque nós temos esse selo mecânico, então, com essas duas plaquinhas ali que não permitem a água passar. Permite o movimento, mas não permite a água passar. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma videoaula que eu gravei, aula prática, exatamente mostrando a abertura da motobomba, tirando o rotor e fazendo a troca de um selo mecânico em detalhes para vocês entenderem melhor esse funcionamento, porque eu acho que é uma coisa assim meio... A gente fica tentando imaginar, né? Como que ali dentro está com alta pressão e o eixo girando, né? O eixo do motor elétrico vindo até esse espaço interno, essa câmara, onde a água fica pressurizada, como que não entra água no motor elétrico, né? Como que essa água não espirra com alta pressão ali pelo eixo? Então, tem uma aula aí que eu já disponibilizei para vocês, mas vou deixar aqui na descrição também, tá? Bom, gente, então tá aí, né, o que seria é claro, motobombas de pequeno e médio porte, tá? Grande porte, geralmente, você não vai ter o motor elétrico acoplado direto na carcaça da motobomba, tá? Então, aí está o sistema de vedação, nesse caso, selo mecânico. Então tá lá um corte, tentando mostrar um pouco mais do selo mecânico aí para vocês, ó. Aqui já numa bomba de mancal, né, onde estão os rolamentos que suportam o peso,
o eixo girando aqui. Imaginem, as bombas elas têm 3.500 rotações quando são bombas pequenas a médias. E aí as bombas maiores, talvez você pensaria assim, nossa, imagina quantas rotações. Quanto maior, menor a rotação, tá, gente? As bombas maiores, elas terão 1.790, 1.780 rotações por minuto. Número de giros do eixo por minuto, né? Então, é com base na rotação. Então, tá aí uma imagem, né, do que seria o selo mecânico. Como eu disse, tem uma aula bem detalhada disso para vocês. Bom, mas, gente, é muito comum também o uso de gacheta, e não confundam, não é graxeta, tá? Não tem a ver com graxa, o nome técnico é gacheta. Então, aqui nesse caso, ó, nós temos o motor, temos a bomba, os dois juntos, motobomba, está desacoplado aqui, né? E aqui, então, é que fica a gacheta, ó, esses dois parafusinhos é o que você regula para empurrar a gacheta entre o corpo da bomba, a carcaça da bomba e o eixo, tá? E aqui tem uma regulagem, gente, nesse ponto é muito comum você ter um fiozinho de água que fica merejando aqui, e a própria casa de bombas ela já é pensada, já é construída para ter uma saída dessa água, para não ficar empoçando água no chão ali da casa de bombas. Tem um local ali exatamente para drenar essa pouquinho de água que fica saindo na gacheta e tem um porquê, tá? Que eu já vou explicar. Mas então vejam, se você for numa bomba e ver que está vazando um pouquinho da água ali, é porque está ok, tem que vazar um pouquinho da água ali mesmo, senão vai queimar a gacheta, vai perder a eficiência dela muito rápido. Então é uma regulagem que deixa-se ali vazando um pouquinho de água, exatamente para você não travar o eixo, não apertar demais ou de menos, né? Então, assim como o ar-condicionado, muitas vezes você coloca um tubo, né, para jogar aquela água que fica saindo ali, para não ficar pingando, você faz um encanamentozinho, até embutido em parede. Então, as casas de bombas, elas já são pensadas para ter um sisteminha ali de drenagem dessa água que fica merejando na gacheta. Tentei fazer um esquema bem simples aqui para tentar mostrar isso para vocês, ó. Então, isso aqui seria o corpo da bomba, o rotor em azul e o eixo. Então, imagina, você tem alta rotação aqui e a carcaça da bomba fixa. Então, como que esse eixo gira e não vaza água? Então, é exatamente aqui que é colocada a gacheta, gente. Como se fosse, imagina uma corda de sisal colocada ali entre o eixo. A carcaça da bomba é cortada em bisel e você coloca ela e você tem um sisteminha com parafusos, você vai empurrando essa corda para apertar, amassar ela, né? Amassar essa corda entre o eixo e a carcaça da bomba. Se você apertar demais, vai funcionar como um freio. É igual querer andar com o carro com o freio de mão puxado. Vai estragar o freio muito rápido ou não vai ter força, torque para quebrar a inércia, para começar a girar, para começar o movimento, né? Por isso que eu disse para vocês, a regulagem a dica é sempre deixar um pouquinho de água saindo ali, merejando um fiozinho d'água. Então vai ser o ponto certo de regulagem da gacheta, tá? Claro que você não vai poder deixar vazar demais, mas um pouquinho de água é interessante porque senão vai estar travando demais o eixo aí e vai queimar essa gacheta muito rápido. Eu disse, pensem numa corda de sisal. A gacheta não é de uma corda de sisal, tá, gente? Mas é parecido. Então, só para vocês entenderem melhor como que funciona isso para que não vaze água, pensando que isso aqui está com altas pressões aqui dentro do corpo da bomba, né? E como que não vaza, tá? Bom, gente, ainda com relação às partes constituintes, nós temos o sistema fixo hidrodinâmico. Isso não é para decorar, só para vocês entenderem. O que é o sistema fixo? Carcaça, seção de entrada e seção de saída, tá? A função guiar o fluido. Basicamente, isso aqui é o sistema fixo, gente. A carcaça, o suporte de fixar a motobomba, o suporte de fixar o tubo de sucção, o tubo de recalque. Isso é o sistema fixo. Guiar o fluido, entrada e saída do fluido, tá? Geralmente, nesse tipo de modelo de bomba, a sucção é na horizontal e o recalque na vertical. Bom, e o sistema rotativo? Tudo que está lá dentro, né? O rotor, o eixo de acoplamento. Então, tudo que gira, né? O eixo que passa aqui dentro, o sistema de acoplamento do eixo, os rolamentos e o rotor propriamente dito que está lá dentro, que vocês já viram nas outras imagens. Então, basicamente, a função é receber o trabalho mecânico e ceder ao fluido. Então, receber a força ali do torque do eixo e transformar isso em pressão de água, em vazão, enfim, em energia hidráulica, né?
Mais uma vez a mesma imagem, mas para falar o seguinte agora, do sistema auxiliar. O sistema auxiliar são os apoios, né? Os mancais, a parte de lubrificação, então aquele reservatório de óleo, em alguns casos graxa, mas mais comum óleo. E aí de novo a mesma imagem para mostrar de novo, lembrar então, nós já vimos como que é o reservatório de óleo ali que faz a lubrificação do eixo, né, para que ele não sofra desgastes precoces, para que ele fique não superaqueça também. Então, entre as esferinhas de metal aqui dos rolamentos, isso tem que ficar sempre ele mergulhado no óleo, né? E claro que tem um nível que vai ser obedecido aqui em função da própria tampinha, tem um nível que vai mostrar até onde você deve colocar o óleo. Gente, agora eu mostrando aqui para vocês um esquema que a gente inclusive vai fazer esse projeto aqui, colocar dados para fazer o projeto, mas ainda eu não vou falar de valores, eu quero falar só de nomes aqui. Então, o recalque é tudo que está acima do eixo da bomba até o ponto final de bombeamento. Então, nesse caso, eu estou usando o exemplo de uma caixa d'água. Poderia ser um reservatório de água de dessedentação animal lá no meio de um pasto, poderia ser a caixa d'água de uma casa propriamente dita, de um prédio, fica lá no topo do prédio, poderia ser um reservatório de água de abastecimento urbano, né? Então, eu estou fazendo um esquema simples, né, como se fosse uma coisa pequena, mas só para a gente entender alguns nomes técnicos da hidráulica. Então, nós temos o recalque, do centro do eixo da bomba até o final do bombeamento, a sucção, do centro do eixo da bomba até o nível da água, não é até o final lá da tubulação. A tubulação estando mergulhada dentro da água, não importa a profundidade, tá, gente? O que importa, então, é o nível da água. Isso é o mais importante para nós, porque a água tem peso, lembra disso? 1.000 quilos por metro cúbico. Então, a cada metro de altura, 1 MCA de pressão, seja para empurrá-la por pressão positiva, seja para succioná-la por pressão negativa. Então, eu tenho um peso para vencer. Então, o que importa para nós é do nível da água até o centro da bomba, tá? Bom, então, isso tudo nós chamamos de altura geométrica de recalque. A altura geométrica é aquela que pode ser medida, seja por um GPS que vai dar a cota lá na captação e a cota lá no final do bombeamento, seja por qualquer outra ferramenta topográfica. É basicamente a distância vertical, né? Então, a altura geométrica de recalque, mesma coisa, a altura geométrica de sucção, até o nível da água, tá? Bom, então tá aí. E aí, gente, nós temos o que seria como se fosse uma altura adicional. Lembra que a gente estudou a perda de carga, a gente entendeu que para a água passar por dentro de um tubo, ela perde carga ao longo do comprimento desse tubo. Para que ela passe por curvas, por conexões, ela também perde um pouco de pressão. E como tudo na hidráulica, a gente transforma essas pressões em alturas, então as perdas de pressão, as perdas de carga hidráulica, as perdas de altura hidráulica que a gente vai perdendo, a gente soma como sendo uma altura a mais, como se tivesse essa altura a mais para ser vencida. Porque vejam, supondo que eu tenha essa caixa d'água de 10 metros de altura, ou seja, 10 MCA de pressão. Se a minha motobomba tiver a capacidade máxima de pressurizar água até 10 MCA apenas, não vai sair água aqui na ponta. Por quê? Porque se a pressão máxima que ela consegue pressurizar essa água é 10 MCA, a caixa tem 10 metros de altura, então eu tenho 10 MCA de coluna d'água, mas eu ainda tenho as perdas de carga das conexões, do comprimento, da tubulação. Então o rotor vai ficar girando ali, girando com a água, mas não vai conseguir dar movimento a essa água, fazendo ela sair lá na ponta. Então sempre eu tenho que ter um pouco de pressão a mais do que a própria altura, senão não vai sair água lá na ponta. Ou ainda, se eu quisesse pressurizar um aspersor, eu quisesse que essa água chegasse com pressão lá no final. Então, a gente tem que adicionar tudo isso, tá? Então, é como se fosse uma altura a mais, é a perda de carga do recalque e a mesma coisa, a perda de carga na sucção. Nesse caso, gente, eu coloquei de propósito aqui passando abaixo do que seria o fundo do reservatório, porque a perda de carga também não tem nada a ver com a profundidade do reservatório. É uma altura adicional que entra nos cálculos em função de quanto que eu estou gerando de perda de carga na sucção. Diâmetro pequeno de tubulação vai gerar muita perda de carga. Curva de 90, a válvula de pé e crivo, dependendo do tipo de crivo, né?
se for colocado mais elementos filtrantes ali na sucção, tudo isso vai gerar mais perda de carga, mais dificuldade de succionar o fluido. A única coisa que a profundidade do reservatório, do rio, enfim, influencia, gente, é que tem que respeitar uma distância mínima da ponta da tubulação de sucção, né, do que seria a válvula de pé, até o fundo, por causa de não puxar areia, não succionar junto a areia do fundo, tá? Essa é a única questão que a gente tem que tomar um certo cuidado. Quanto maior a capacidade de vazão de uma motobomba, mais ela vai ter a capacidade de puxar areia se ela estiver muito próxima do fundo, ok? Então, o único fator aí sobre a profundidade em si. No mais, é o nível da água que é o que importa para nós, tá? Bom, tudo isso aqui, gente, tudo que é chamado altura geométrica e a perda de carga no recalque, nós chamamos de altura manométrica de recalque. De novo, não é para decorar isso, é para entender apenas. Porque a altura manométrica é aquela do manômetro mesmo, é a altura de medição de pressão. Então, quando eu somo a altura geométrica, ou seja, o peso da coluna d'água que eu tenho que empurrar morro acima, com mais as perdas de carga que eu tenho que empurrar essa água para fazer ela passar por uma curva, por uma conexão, a motobomba não sabe diferenciar isso. A motobomba ela não sabe se ela está pressurizando para a água passar numa curva de 90 ou se é porque eu tenho X metros de altura de coluna d'água para empurrar essa água morro acima. A motobomba ela está pressurizando a água, tá? Ela não sabe quais obstáculos tem lá para frente. A função dela é fornecer aquela pressão naquele ponto. Então é a altura manométrica, aquela medida no manômetro mesmo ali da motobomba. É a soma disso tudo. Mas nós também temos a altura manométrica na sucção. Também tem que ser levado em conta a da sucção. Então tudo isso é o que nós chamamos de altura manométrica total, gente. É essa que entra lá no cálculo da necessidade de potência. É essa que a gente analisa as características, os manuais das bombas, para definir qual vai ser a bomba que a gente vai utilizar. Então, aqui é um esquema simplificado de tudo que entra no cálculo, mas lembrando, para se calcular a perda de carga, nós temos que levar levar em consideração tudo aquilo que nós já estudamos. Comprimento da tubulação, critério de velocidade, qual vai ser o diâmetro escolhido dessa tubulação em função das várias características do projeto, distância e tudo mais, altura, peças e conexões. Então, isso a gente já aprendeu a calcular. Então, a somatória de tudo isso, tanto no recalque como a sucção, é o que vai dar para nós a altura manométrica total, que é o que importa para nós na hora de projetar um sistema, escolher a motobomba correta para o sistema funcionar corretamente, né? Bom, então, gente, a potência hidráulica que nós já apresentamos para vocês em aulas anteriores, veja como é simples, né? É o peso da água, ou seja, o peso que eu tenho que empurrar, na quantidade que eu quero empurrar, vazão, né? Pela altura, pelo morro acima, qual que é a carga que eu tenho que vencer, né? O peso de água que eu tenho que vencer em função da altura. É isso. Então não é uma fórmula que eu tenho que decorar, veja. É o peso na intensidade, na proporção, no volume que eu tenho que colocar pelo tempo, vazão, e pela altura, porque isso tudo gera um peso, uma carga hidráulica, né? Então, nesse caso aqui, gente, essa fórmula eu vou apresentar de duas formas para vocês. A potência, para que ela já seja calculada em watt, você entra com o peso específico em newton por metro cúbico. E aí, se nós quisermos que ela já seja calculada em CV, para não ter que fazer alguma conversão, aí vamos entrar com o peso específico em quilograma-força por metro cúbico. Mas lembrando, qual que é a diferença entre as duas, gente? Por que é newton por metro cúbico? Porque Isaac Newton estudou a ação gravitacional, 9,81 metros por segundo ao quadrado, aceleração gravitacional, que age sobre qualquer massa que está na superfície, né, da atmosfera terrestre aqui. Então, se eu pegar 1000 quilos por metro cúbico, que é o peso específico da água, e considerar a ação gravitacional média, no nível do mar, no caso, então nós temos aí a 9.810 newtons por metro cúbico. Então é só uma questão de conversão de unidades. A primeira aula de hidráulica, inclusive, é sobre isso, né? Então não vou entrar mais em detalhes, falando bem geral aqui, porque a gente já estudou a fundo isso aí, entendeu todos esses fatores, né? Então é isso, tá, gente? Entramos nessas unidades, teremos em watt, e aí você pode derivar para quilowatt, megawatt,
gigawatts, enfim, para o cálculo de potência. Nesse caso fica mais fácil quando você quer fazer cálculo de custo de energia, né? Porque já está na unidade que a gente costumou, né? Que é mais usual para energia elétrica. Lembrando que potência, ela pode ser, quando a gente fala em energia elétrica, é mais comum usar watt. Quando a gente usa motores a combustão, é mais comum CV, HP, que muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas são unidades diferentes, muito próximas para se converter, mas são coisas diferentes. Enfim, mas é só uma questão assim de usual, né? Não é tão usual falar em HP de potência para um motor elétrico, só isso, ou em watt de potência para um motor a combustão, mas ambos são conversíveis, dá para converter, né, a unidade uma para outra, então sem problema algum, só uma questão de usual mesmo. Bom, então, gente, quando eu já quero que saia calculada a potência em CV, eu coloco o peso específico em quilograma-força por metro cúbico e nós temos um fator de conversão de unidades, que é o 75 aí. Então, a única coisa que adicionou é essa linha de divisão, esses divisores aqui, mais uma coisa que eu não tinha considerado ainda. Então, aos pouquinhos a gente vai trazendo as informações para não ficar tão pesado para vocês, que é o rendimento, tá, gente? O que é o rendimento? Em decimal. Algo que tenha 50% de rendimento, em decimal é 0,50 ou 0,5, meio. Né? Isso está relacionado à capacidade que eu tenho de transformar a energia elétrica em energia mecânica e finalizar com energia hidráulica. Então, são as perdas que eu vou tendo. Quanto mais um motor, um sistema, uma motobomba, um conjunto motobomba aquece, significa que ele está perdendo uma parte da energia elétrica que chegou em energia térmica. Quanto mais ele vibra, significa que ele está perdendo em energia ali de vibração ou até mesmo sonora, tá? Então, em função dos ruídos. Então, é o fator de conversão. Nunca você vai ter um sistema 100% que não tenham perdas. E, na verdade, você não está tendo perda. É que a energia está se transformando em outras formas. É que nós queríamos que ela fosse transformada 100% em bobeamento de água, né? E não é isso que acontece. Então, nem todo motor não é 100% eficiente, né? Bom, e ainda a conversão de CV para quilowatt, nós temos aí, cada CV é 0,736 kW. Então, como eu disse, se eu tenho a potência em CV de um motor elétrico instalado e quero fazer o cálculo de consumo elétrico, o mais fácil, o mais prático é transformar isso para quilowatt. E aí eu sei que a cada hora de funcionamento será X kWh, tá? Então, supondo um motor de 100 CV, ele tem 73,6 kW, a potência é a mesma, só mudei a unidade, e então a cada hora de funcionamento ele consumirá 73,6 kWh. É isso, tá, gente? Basicamente numa rotação constante, é claro que aí entram outras questões também, até mesmo sobre possibilidades de você acelerar e desacelerar motor elétrico. Isso também é possível, tá? Nós temos os inversores de frequência aí que trabalham para deixar o sistema mais eficiente do ponto de vista de conversão, de consumo de energia. Mas, basicamente, a conversão de unidade é isso e serve, então, para a gente ter o cálculo aí aproximado do consumo de energia. Bom, então, pessoal, ainda com relação a motor elétrico, sempre que o motor é muito pequeno, ele precisa de mais folga, que é para quebrar a inércia. Igual quando você vai andar de bicicleta e quando você vai iniciar, vai sair pedalando, você faz força e depois com o movimento vai ficando mais fácil, né? De girar, então, de girar o eixo ali. Isso é quebrar a inércia. Então, essa força adicional que você faz para iniciar o movimento, quebrar a inércia, imagina quando é um motor elétrico, ele precisa ter essa folga, essa força para começar a fazer o giro, né, o torque no eixo. Então, se um motor é muito fraquinho, ele vai precisar de mais folga, de ter mais força para iniciar, tá? Basicamente, então, motores acima de 1.6 CV até 15 CV é 20% de folga, de 15 CV para cima, 15% de folga, tá? Basicamente isso, então,
É claro, não é tão comum, né, a gente usar motores tão pequenos aí, né? Vejo que a variação grande aí é de 0,1 CV até 1,6. Depois, basicamente, é 20, 15%. Então, para nós é o que importa aí. Nós não, dificilmente vamos trabalhar com motores tão pequenos, né? Bom, com relação ainda, gente, à potência do motor, tá? No caso de motores a combustão, então, gente, nós temos aí o que seria um gráfico para mostrar para vocês também. Estou fazendo simples para depois a gente olhar um catálogo de motobomba e entender melhor. Em função da rotação e a potência, tá? Como que funciona então, no caso, eu vou colocar aqui uma representação do que seria uma curva de potência ocasional, de potência para carga variável e de potência para serviços contínuos em plena carga. Bom, o que seria então uma potência ocasional? Um trator para derrubar uma árvore, por exemplo. Vamos ver um trator lá, esteira, que ele precisa ter 400 cavalos, mas a hora que ele está andando ali, indo de uma árvore até outra, ele não está usando nem 10% da sua potência, né? Ele vai precisar dessa potência ocasional na hora de fazer força de fato. Então, esse é um exemplo de potência ocasional. O que seria uma potência para carga variável? Um triturador de pedras, por exemplo. Ora ele vai forçar mais, ora vai forçar menos, então ele tem que ter uma folga para ele não travar. A hora que entrar uma pedra maior ou mais dura ali para ele triturar, ele não pode travar, ele tem que ter força, ele tem que ter torque para continuar girando o eixo, mas é uma carga variável. E no caso da irrigação, a irrigação é carga constante, tá, gente? Ou plena carga, né? Então, uma vez dimensionado um sistema, ligou, essa motobomba vai trabalhar sempre na mesma pressão. A não ser que se rompa um tubo e a pressão caia. Mas a pressão não vai aumentar. Ah, entupiu um sistema e vai aumentar a pressão. Mas isso não é comum, tá? Bom, com relação a torque e rotação, a gente sabe que nós temos uma faixa de torque ideal numa rotação média para os motores. O motor é fabricado para, na sua faixa, nem no mínimo e nem no máximo. Se ele tiver numa rotação muito baixa, ele não vai ter um torque muito bom, ele pode até, num motor a combustão, por exemplo, afogar, né? Quando você força ali o carro e ele acaba desligando. Ou ainda quando você está forçando demais, né? Querendo o máximo de rotação, também não é a melhor curva de torque. Então, a melhor curva de torque é uma aceleração intermediária. Com relação a consumo, o consumo já é o seguinte, gente. O consumo ele é estável até chegar num limite de rotação indicado. Geralmente os carros, por exemplo, eles são fabricados para chegar na rotação ideal em torno de 100, 110 km por hora, porque as nossas rodovias são geralmente essa velocidade máxima, né? Assim como nos Estados Unidos é em milha por hora, mas é basicamente essa mesma velocidade, é só uma conversão de unidade. Então, a velocidade limite de segurança é ali em torno de 100 km por hora. E a partir disso, se você começa a querer correr mais que isso, então você está aumentando a rotação do teu motor, você começa a ter um consumo muito alto. Isso vale tanto para as bombas de irrigação também. Só que, como eu disse, motor elétrico não é tão comum você ficar acelerando e desacelerando, embora seja possível com inversores de frequência, né? Mas é mais comum aqui, então, para motores a combustão, quando você acelera o motor para um bombeamento. Então, vamos dizer que você ampliou a sua área irrigada com motor a combustão e você passa a querer acelerar mais esse motor para compensar o bombeamento, para pressurizar um sistema com mais saídas, com mais aspersores que você foi lá e aumentou sua área e quer que a mesma motobomba irrigue tudo. Aí, com certeza, você começa a forçar demais a sua motobomba e vai ter um gasto muito maior. Então, a curva de consumo e rotação é essa. Você tem ela estável até chegar num limite. Quando passa desse limite de rotação, o consumo aumenta exponencialmente, tá? Bom, aqui só, é claro que isso aqui é muito relativo, uma aproximação, né? Basicamente, os motores trabalham aí com 0,25 a 0,35 litros por cavalo-hora. Isso depende de uma série de coisas, gente, tipo de combustível, qualidade do combustível, enfim. Mas é só para trazer um número aproximado para vocês, né, que tem na literatura. De 1750 ou 3.500 RPM, no caso os motores elétricos, como eu falei para vocês, 3.500 RPM é mais comum para motores de pequeno porte, pequeno a médio porte, tá, gente?
E aí motores maiores, aí maiores que 10 CV, 7,5 CV para cima, já é mais comum os motores de 1750, 1760, 80, 90, enfim, tem uma pequena faixa de variação aí também, em função da marca, do modelo da motobomba. Bom, gente, com relação às curvas de bomba agora, que, de novo, estou trazendo alguns gráficos simples, né, um desenho aí, para depois a gente entender nos catálogos de bomba, olhando os catálogos de bomba. Esses ensaios são feitos com a rotação constante, tá? Com a bomba, a rotação constante. E aí eu estou colocando aqui o que seriam dois rotores. Toda bomba, gente, aqui não estou falando de múltiplo estágio. Estou falando do tamanho do rotor, tá? Um rotor maior, um rotor menor. Toda bomba, ela veste diferentes tamanhos de rotores. Então, ela vem fabricada para rotores menores até rotores um pouco maiores, desde que caiba no corpo da bomba. Então, para cada motobomba, existem aí cerca de 3, 4 tamanhos de rotores que são possíveis comprar aquela mesma motobomba numa configuração com rotor diferente. Isso para ter uma flexibilidade maior na hora de projetar aí o teu sistema pensando em relação pressão-vazão, tá? Então é possível variar o rotor ou mesmo para ajustar dentro do seu sistema de bombeamento, se você quer mais pressão ou menos pressão, enfim. É possível então trabalhar com a variação dos rotores. Depois nós vamos falar como que usina rotor também, é uma outra coisa, tá? Mas basicamente, gente, vejam, eu posso alcançar uma HMT, ou seja, a somatória das alturas, tanto da sucção como do recalque, mais as perdas de carga, então a altura manométrica total. Posso alcançar uma determinada altura manométrica total para uma determinada vazão utilizando esse rotor 2. O que seria então mudar o rotor? Eu posso tanto explorar a curva do catálogo da motobomba para que eu alcance uma HMT maior. Na prática, como que isso acontece? Fui lá, instalei e vi que está faltando pressão. Eu precisava da mesma vazão, mas com um pouco mais de pressão. O que eu posso fazer? Colocar esse outro rotor, analisando a curva do catálogo de bomba. Ou ainda na mesma situação, vamos dizer que você projetou a pressão, tá ok, mas você queria aumentar o número de saídas, queria um pouco mais de vazão. Então é possível, combinando essa troca de rotores, uma mesma motobomba, o mesmo motor mais bomba, alcançar uma vazão maior simplesmente mudando o rotor, tá? Ou usinando ele. Então a gente vai aprender um pouco sobre isso também. Com relação ainda a rendimento, tá, gente? Opa, desculpa, passei aqui. O N, ele representa o rendimento operacional. Também, sempre, o maior rendimento será no meio da curva, então vazões intermediárias para aquela bomba. E com relação à potência, quanto maior a vazão, sempre vai exigir mais potência, mais necessidade de potência, tá? E agora sim, então, olhando para o catálogo da bomba propriamente dito, gente. Nós vamos falar bastante desse NPSH, vou explicar para vocês o que significa exatamente NPSH, tá? Mas olhando aqui para o que seria um catálogo de bomba, gente, nós temos aqui a pressão em quilograma-força por centímetro quadrado, que é o vulgo quilo de pressão, que o pessoal fala aí nas oficinas, né? O PSI, falamos bastante, a unidade de pressão que a gente calibra o pneu do carro, ou ainda aqui outras unidades, né? Mas a gente vai usar mais o MCA, que é mais prático, a gente já vem usando o MCA, né? Então, gente, vamos supor que você tem lá uma motobomba, veja, que você quer olhar para a vazão em metro cúbico por hora. Metro cúbico por hora, 8 metros cúbicos por hora, ou seja, 8.000 litros por hora. Aí você rebate na vertical, chegou até a curva, rebate na horizontal. Isso significa que essa motobomba, o catálogo dela está indicando que se você precisa trabalhar com ela numa vazão de 8.000 litros por hora, 8 metros cúbicos por hora, ela vai exigir um NPSH de 4 e pouquinho aqui, ó, tá? É assim que a gente olha um gráfico de bombas, tá? Bom, esse NPSH, gente, do inglês, Net Positive Suction Head, tá? Se a gente tentar trazer isso para o português, porque a gente sabe que nem tudo no inglês dá para traduzir ao pé da letra, seria algo como altura positiva líquida de sucção. Está relacionado qual que é a facilidade da água chegar até a sucção da motobomba, ou a dificuldade dessa água chegar, tá? Então está relacionado basicamente
com a distância vertical do nível da água até o centro da bomba. Afinal, eu tenho um peso de água para succionar, uma dificuldade para succionar essa água, né? Então, eu diria assim, ainda uma tradução do professor Ricardo aqui, seria a disponibilidade de energia com que o fluido penetra a bomba, tá? A melhor forma que eu traduzi isso para vocês. Disponibilidade de energia com que o fluido penetra na bomba. Bom, essa é a forma de calcular o NPSH, então, tá, gente? Então, o NPSH disponível, que eu tenho que calcular para saber se essa motobomba, naquela condição de instalação, ela vai funcionar bem ou não, ela está relacionada à pressão atmosférica local. Lembra? A gente já aprendeu como calcula a pressão atmosférica local, né? Então, a pressão atmosférica é 10,336 no nível do mar e vai perdendo 0,12 MCA a cada 100 metros. Lembram disso? Também não é uma fórmula, é só lembrar disso, mas está lá, só voltar nas outras aulas que vocês vão lembrar como que calcula. Peguei a pressão atmosférica local, ou ainda, eu tenho um barômetro, tenho um equipamento que mede pressão atmosférica. Ok, mediu a pressão atmosférica ou olhou numa tabela, enfim, vai estar lá. Você vai colocar aí a pressão atmosférica local. Lembrando, se você colocar apenas a pressão em cima está em quilograma-força por metro quadrado, a pressão dividida pelo gama da água é em MCA. Então, substituindo este termo inteiro aqui é em MCA, certo? Bom, como todas as outras são em metro, né, de carga hidráulica, metro coluna d'água, então interessante é já substituir a pressão atmosférica em MCA também, tudo em metros, né? Então, altura geométrica de sucção, perda de carga na sucção e ainda pressão de vapor. Bom, gente, a pressão de vapor é o seguinte: quando você tem uma dificuldade muito grande da água penetrar na bomba e vai gerando aquele vácuo no centro do rotor, você começa a ter a quebra da molécula de água, então a separação do hidrogênio e do oxigênio gera como se fosse algumas bolhas ali, tá? E isso cria microexplosões que acabam afetando também o rotor, ok? Então, assim, é isso que a pressão de vapor ali está relacionado. O ponto em que eu quebro a molécula de água formando bolhas ali dentro, né? Então, é mais ou menos isso que ocorre, por isso que entra o tal do HV aí da pressão de vapor. Ainda, gente, nós temos o NPSH requerido, os dois são a mesma coisa, gente, mas é o seguinte, o fabricante, assim como eu acabei de mostrar no gráfico ali atrás, de um manual de fabricante, ele vai falar assim, olha, o mínimo que eu preciso, que a motobomba vai requerer para um bom funcionamento, é isso. Então, as condições de instalação da motobomba, ou seja, qual que é a altura geométrica, ou seja, qual que é a altura do centro da bomba até o nível da água, em que posição você instalou a sua motobomba, que distância ela está da água. É isso que vai definir se eu vou conseguir chegar, se o disponível será igual ao requerido ou não, tá? Ainda, as perdas de carga na sucção. Bom, gente, aqui basicamente, perda de carga na sucção, a gente sempre vai usar um diâmetro superdimensionado na sucção. Não é superdimensionado, mas sempre a gente coloca um diâmetro maior na sucção, exatamente para evitar, para ter o mínimo possível de perda de carga na sucção. Então, perda de carga na sucção não é o fator maior que vai prejudicar no PSH. Isso é só aumentar o diâmetro da sucção, pronto, resolveu o problema. Assim como a válvula de pé também não vai ser o grande problema disso aí, tá? Então, basicamente, NPSH disponível está relacionado à altura geométrica, distância vertical do nível da água até o centro da bomba, tá? O resto são detalhes aí que vocês não precisam se preocupar tanto. Tá aqui na fórmula, nós vamos calcular, é claro, mas basicamente a altura vertical, tá? A distância vertical. Bom, o NPSH disponível, então, gente, ele precisa sempre ser, ou seja, disponível. O que você instalou a motobomba para disponibilizar para ela. A distância até o nível da água ali onde você instalou ela. Ele precisa ser maior ou igual ao requerido. Se ele for menor do que o que está sendo requerido, não vai funcionar. A motobomba vai cavitar, vai ter problemas. O que é cavitar, então, gente? Desculpa. Cavitar, gente, é quando existem essas microexplosões dentro do rotor. É quando a motobomba começa a vibrar, ou seja, ela está trabalhando fora da eficiência dela, por essa dificuldade da água chegar até o centro do rotor, ali onde está sendo gerado o vácuo na força centrífuga do rotor. Então, essa dificuldade vai gerando perda de eficiência,
que vai se traduzindo em vibrações, em barulho, ruído, microexplosões, enfim, que vai gerando perda de eficiência ou até mesmo o não funcionamento do equipamento, se isso chegar a um ponto muito grave, né? Vou falar um pouco também sobre o limite de altura já já, tá? Bom, gente, então a gente está chegando, passando um pouco de uma hora de aula aí. Para falar das curvas de bombas, então eu vou fazer o seguinte, ó, considerando as seguintes condições de instalação de uma motobomba. Então, no catálogo, o que a gente precisa analisar? A vazão que a gente precisa e o NPSH requerido. Então, eu vou colocar aqui um exemplo, né, de uma motobomba que exigisse um NPSH de 6 MCA para uma vazão de 35 m3 por hora. E as condições locais, altitude 900 metros, pressão de vapor tabelada, tá, gente? Em função da temperatura. Então, tá aí um valor hipotético por uma temperatura média aí de água, né, que a gente utiliza, e uma altura geométrica de sucção de 4 metros. Então, um exemplo bem simples para que a gente consiga entender como que calcula isso, o NPSH disponível. Nesse caso, eu não vou pedir para vocês calcularem a perda de carga da sucção. Eu poderia, em função dessa vazão, passar qual que é o diâmetro da sucção, o comprimento, e pedir para vocês usarem a fórmula do HF para calcular as perdas de carga na sucção. Nesse caso, eu estou colocando como se a gente já tivesse calculado e tivesse encontrado 1 MCA de perda de carga. Só por quê? Porque o foco agora dessa etapa da aula é estudar o NPSH. A perda de carga a gente já aprendeu como calcula. Então é claro que vocês vão calcular a perda de carga no seu projeto, mas nesse caso vamos supor que calculamos e deu 1 MCA, tá? Então tá lá as características para que a gente possa seguir com esse exercício. Então tá aí a tabela também, tá, gente? A tabela de pressão de vapor, né, em função da temperatura. Peguei um valor aí de uma temperatura de 30 graus, tá um pouco acima do que é o comum, né, da temperatura dos rios, enfim. E de novo, né, só para a gente colocar no cálculo aí hipotético do nosso trabalho. Fiz um esquema aqui do que seria então uma casinha de bombas com um tubo de sucção. Existem também as mangueiras flexíveis, tá, gente? Que elas vêm contornando aqui o talude, o barranco do rio ou do reservatório, enfim, suavizando as curvas. Mas ainda temos aqui um sistema mais comum, né, de tubos, rígidos, seja de PVC, de plásticos, de metal, mas tubos rígidos que acabam ficando nessa posição com uma curva de 90. Esse é o mais comum ainda. Então, só para mostrar para vocês o que seria a casinha de bombas, o talude aqui do reservatório ou do rio e o nível da água, mostrando então que o HGS, né, a altura geométrica na sucção, de 4 metros. E aí a perda de carga, então, vai depender do comprimento, é claro, porque a água está passando por dentro desse tubo, então depende do comprimento e do diâmetro. E aí eu estou supondo que a gente calculou, considerou também a perda de carga localizada da curva, da válvula de pé e crivo, e deu um MCA, 1 metro de perda de carga na sucção, tá? Porque o foco agora é calcular o NPSH. Então, lembrando, gente, que nós temos aqui, agora sim, lembra daquela história da pressão absoluta, pressão relativa? Nós estudamos dentro da hidráulica sempre com pressão relativa, mas agora a pressão atmosférica influencia, tá, gente? É agora que a pressão atmosférica, nós não vamos mais considerar que ela é zero, nós não vamos considerar mais ela como referência sendo zero, porque agora a pressão atmosférica local influencia, tá? Então, instalar uma motobomba no nível do mar é diferente de instalar numa grande altitude, numa região montanhosa, numa região mais alta, enfim. Por isso que tem que considerar a pressão atmosférica local, ok? Por quê? Porque a água não tem peso e eu preciso succionar ela morro acima. Então, existe um limite até onde a gente consegue succionar a água, fazer a água subir por bombeamento, tá? Então, seguindo com nossos exercícios, vamos dizer que no catálogo da nossa motobomba diz que a gente precisa ter um NPSH de 6 MCA, né, que é o requerido, portanto, e aí nós vamos calcular. Então, está lá nossa fórmula para calcular. A pressão atmosférica local dividido pelo peso específico para ficar em MCA, o 4, que é a altura geométrica de sucção, a perda de carga na sucção, coloquei em vermelho para destacar, nós estamos dizendo que calculamos e foi 1, só para não ter que fazer esse cálculo,
não é o foco agora, e o valor tabelado de pressão de vapor. Calculando, então, a pressão atmosférica local, nós teremos aí, para uma altitude de 900 metros, uma pressão atmosférica calculada de 9,25 MCA. Lembrando, a pressão atmosférica ela sofre variações do local, já estudamos isso também, não vou voltar nisso. Aqui é a pressão atmosférica calculada em função da altitude. Pode ter uma variaçãozinha assim de um dia para o outro aí, né? Bom, então, calculando isso usando a pressão atmosférica local calculada de 9,25 e usando as características de instalação da nossa motobomba, onde o principal é a altura geométrica, nós tivemos um NPSH disponível de 3,82 MCA. Ou seja, se a gente for conferir, nós não precisávamos de 6, de pelo menos 6, nós não chegamos no 6. Então, eu não tenho energia disponível suficiente para essa motobomba funcionar adequadamente. O NPSH dela, de catálogo, ou seja, ela foi testada em laboratório, é no mínimo 6. Então, não chegamos nem no 6. Ela vai cavitar, ela não vai funcionar adequadamente. Então, qual que é uma saída para isso? Uma saída é a gente fazer um corte ali no talude, no barranco do rio, e trazer essa motobomba mais para perto. Agora, vejam, todo o rio, gente, ele sofre variação. Ele tem vazão de cheia, ele terá vazões que o nível da água aumenta, né? Então, como fazer para resolver isso? Bom, então, primeira coisa, vamos considerar que eu posso trazer essa casa de bombas, esse sistema, e lembrando, né? Casa de bombas, se ela encher d'água, danifica todos os componentes elétricos, né? Ou ainda, uma enchente, uma vazão de cheia muito forte, com correnteza, pode levar o sistema todo embora, né? Bom, então, se eu tenho segurança de que nesse nível a água não chega, ok, então eu posso fazer isso, trazer a motobomba mais para perto do ponto de vista de altura geométrica, distância vertical. Então, qual seria a distância vertical máxima que eu posso instalar a motobomba? Uma dica prática é, eu igualo o NPSH que eu quero encontrar ao que eu vou calcular. E aí eu deixo como incógnita o HGS. A altura geométrica eu vou deixar como incógnita aqui na minha conta. E coloco no mínimo o valor que eu preciso encontrar. Então, eu vou encontrar qual é a altura geométrica de sucção, a altura vertical, a distância da água até o centro da bomba, para chegar no mínimo naquele NPSH que a gente queria. Essa que é a dica. Então, substituindo o HGS, substituindo o NPSH disponível, que é o que a gente calcula, pelo que a gente quer, para encontrar pelo menos isso, no mínimo esse valor, aí passo o HGS para o lado esquerdo do sinal de igual, matemática básica, ele fica positivo, passo o 6 do NPSH para o lado direito, ele fica negativo, então só fizemos essa troca. Calculando isso, nós teríamos uma altura geométrica de sucção de no máximo 1,82, ou seja, se essa motobomba for instalada a mais do que 1,82 de distância da água, distância vertical, ela vai cavitar, ela não vai atingir o mínimo requerido de NPSH e não vai funcionar adequadamente, tá? Agora, então seria isso aqui, ó, tá? Isso seria a altura máxima. E, gente, parece pouco, né? Porque a gente pensa em rios de grande porte, tendo variações de nível, realmente. A maioria das motobombas está em torno disso. Não dá para querer trabalhar com distâncias verticais muito maiores que essa, 1,5 m, 2 metros, não, tá? Isso, por incrível que pareça, mesmo nas motobombas maiores, aliás, quanto maior a motobomba, mais difícil é você recalcar água succionando de distâncias verticais muito grandes. Então, qual que é a saída técnica, gente? Isso aqui é uma foto cedida por um amigo, tá? O professor Job, na época, cedeu essas fotos, o professor Job de Oliveira, que trabalhava na Amana Irriga, uma revenda de irrigação, onde esse sistema aqui, gente, é o sistema, então, para você resolver essa questão quando o rio tem uma variação de nível muito grande, você não pode fazer a casa de bombas tão próximo da margem do rio. Ou ainda quando você não quer fazer tantas intervenções na APP, na área de preservação, ali próximo do rio, da margem do rio, então você deixa para construir a sua casa de bombas fora da área de preservação e passa apenas as tubulações flexíveis, tendo uma intervenção muito pequena na mata ciliar ali, tá?
Então, é o sistema de balsa. É um barquinho, sistema de balsa, um flutuante, onde são colocadas motobombas, mas não se engane, essas motobombas que vocês estão vendo sobre a balsa não são as motobombas que pressurizam o sistema. Elas precisam ter a mesma vazão, é claro, a água vai passar por dentro do tubo na mesma taxa. Porém, a função delas é apenas fazer a água chegar até o início da bomba principal que está lá em cima. Ó. Então, aqui em cima é onde a água tem que chegar, e aí sim, é essa motobomba, que é a principal, ela que vai fazer o sistema, que vai pressurizar a água, tá? Então ela só precisa que a água chegue até ela. Chegou até ela, na vazão que ela precisa, ela que vai pressurizar. Mas a vazão é a mesma das duas. Quantidade de água, taxa de passagem. Mas quem pressuriza é lá de cima. Então a função dessa bomba aqui embaixo é apenas fazer a água chegar até ali em cima. E vejam, ela trabalha com alta eficiência porque ela está no nível da água. O rio pode variar, ela vai estar sempre na mesma distância, muito próximo ali da lâmina de água, né? Bom, então, mostrando mais um pouco aí dos detalhes, né? Claro que essa tubulação ela tem que ser flexível e depois aqui as motobombas, né? Estão todas fixadas. Então, nesse caso, 4 motobombas trabalhando lado a lado sem serem unidas uma à outra, né? Provavelmente cada uma de um pivô. E aí, gente, eu queria só mostrar o seguinte: não existe, gente, possibilidade de succionar água, por menor que seja a motobomba, não existe possibilidade de succionar água a alturas maiores do que a pressão atmosférica local. É fisicamente impossível. O próprio sifão, né? A teoria do sifão mostra isso para nós. Então, gente, aí você pode pensar assim, poxa, mas eu tenho um avô que tinha uma chácara, um sítio, que tinha um poço lá que ele fala que tem 20 metros, 30 metros. Como que tem uma motobomba succionando água nessa profundidade? Gente, a única exceção são essas bombas de poço, então, porque ela tem um sistema de retorno que ajuda a pressurizar, que ajuda a compensar essa diferença de pressão, tá? Então, tá aqui um exemplo, ela tem uma entrada de sucção e aí no recalque, onde ela pressuriza a água, parte da água pressurizada volta para o sistema de sucção. Por isso que a válvula de pé tem duas tubulações, ó. Então, quando você monta aqui, a água vai subir, se você precisa colocar ela numa profundidade muito grande, fisicamente é impossível fazer essa água subir, ser succionada, tá? Porém, aí você vai ter um retorno da própria motobomba, o próprio rotor pressuriza e faz ficar circulando uma parte da água. Então a própria água ajuda a empurrar, tá? Ajuda a compensar essa diferença de energia. Então, boa parte da água fica só circulando dentro da tubulação e um pouco dela é recalcada. O único problema de uma motobomba dessa é que ela perde bastante. Não é que ela perde eficiência, ela foi fabricada para isso, né? Mas vejam, boa parte da água fica só circulando e aí a vazão em si geralmente é bem mais baixa do que poderia ser. Você até pode pôr um cap aqui e utilizar essa motobomba em condições comuns de bombeamento, tá? Se ela não for succionar água a profundidades tão grandes. Aí ela funciona igual uma motobomba comum. Mas, nesse caso, a grande questão para conseguir succionar profundidades tão grandes está relacionada a esse círculo, a esse circuito fechado aí, onde compensa essa diferença de energia, tá? Bom, e aí, claro, a vazão de entrada, a mesma vazão de saída, a questão é essa água que fica circulando e essas bombas, mais do que nunca, tem que ser feita a escorva dos dois tubos, tirar todo o ar, senão aí ela não funciona mesmo, devido a essa questão de ter que ficar circulando a água. Bom, gente, estamos chegando ao final dessa aula e para entender o que é uma curva de bomba, então, de um catálogo, aí nós temos, então, não estou fazendo propaganda, tá, gente, mas eu peguei esse catálogo das motobombas aqui da Schneider Motobombas, porque eu acho ele bem completo, tem várias unidades de medida. Nós vamos focar a nossa atenção aqui no MCA, que é a pressão em MCA, e a vazão em metro cúbico por hora. E aqui cada curva, nesse caso, é colorida, por quê? Cada curva significa com um rotor diferente, gente, ó. Então, nós temos o rotor de 150 milímetros, curva preta, o de 169 milímetros de diâmetro, né? E o de 186. E é claro que quanto maior o rotor, maior a necessidade de potência, porque maior a necessidade de torque no eixo,
tá? É aquela questão do braço de alavanca. Nesse caso, o eixo, ele, quanto maior for a distância que vai pesar para ele empurrar a água por força centrífuga, mais torque ele precisa. Então, também tem que tomar cuidado com isso. É possível combinar rotores diferentes, porém, é preciso aumentar a potência. Então, na hora de comprar a motobomba, você já tem que comprar ela pensando em tudo isso, né? Não é tão simples você simplesmente ir lá e trocar o rotor. Aí vai ficar faltando, vai ficar defasada em potência a sua motobomba, tá? Então, isso ajuda na hora de você ter mais opções pro seu projeto para ajustar certinho a motobomba que você quer. Bom, supondo que você então vai trabalhar com uma necessidade de vazão de 8 metros cúbicos por hora, e aí eu rebati na horizontal aqui uma curva em vermelho. Se nós formos trabalhar com o rotor de 186 milímetros, ele significa o quê? O que a curva de bomba mostra para nós? Olha, com 8 metros cúbicos por hora, com esse rotor de 186, que vai exigir 5 cavalos, veja, ó, quilowatt e CV. Então, entre parênteses, está em CV. Então, 3,7 kW, 5 CV. Seria só a gente transformar, né? 0,735 a relação. 1 CV tem 0,735 watts, quilowatts, né? Então, gente, trazendo para cá 8 metros cúbicos por hora, rebateu na curva de 186, do rotor de 186, ele fornece para nós uma pressão, um HMT, né? Uma pressão total aí, de um pouco mais de 42 MCA. É isso que significa, é assim que faz a leitura, tá? Então, ainda, se a gente escolhesse um outro rotor, ó, né? Então, o que aconteceria se eu escolhesse um outro rotor aqui? Deixa eu só voltar. Veja, se a gente coloca para o rotor de 169, ele vai com a mesma vazão, ele vai oferecer uma pressão menor. Então, assim, eu consigo ter a mesma vazão? Consigo, se eu tiver uma condição de HMT menor, dependendo da instalação. Menos distância de recalque, menor altura. Então, existem essas combinações aqui que podem ser analisadas na curva de bomba em função das características do seu projeto. Aqui uma curva de rendimento, mostrando sempre que o maior rendimento operacional sobre consumo de água e eficiência de conversão, então, em energia hidráulica, está sempre no meio da curva, né? A gente nunca vai usar, gente, voltando aqui, ó, você nunca vai querer usar uma vazão que está muito no início das curvas aqui dos rotores ou muito no final. Por quê? O rendimento mostra para nós que é muito baixo. Então, sempre escolher vazões mais no meio da curva, tá? Bom, então nesse caso aqui, se a gente usasse aquele rotor da curva verde, a eficiência então estaria aí, ó, tá rebatendo na curva. Ainda com relação então à necessidade de potência no eixo, tá lá, ó, próximo de 5, né? 4.8, 4.9, e lógico, você não compra um motor elétrico da potência que quiser, na potência calculada. Vai ter que ser um motor de 5, tendo uma folguinha ali, porque o calculado é próximo disso, né? Aí um catálogo inteiro, eu fui mostrando por partes, mas aí estão todos o que eu mostrei para vocês, a curva de vazão em função do rotor, a curva de NPSH, a de potência, a de rendimento, e ela vem montada assim porque quando você coloca uma linha aqui na vertical, você tem o principal que é a vazão. Então, para a mesma vazão, quais são as características totais que você terá? Quanto que isso vai gerar de HMT, se vai corresponder ao teu projeto ou não, quanto que vai precisar de NPSH, qual que vai ser a potência no eixo, lembrando que sempre tem que ter uma folga, né? Sempre tem que ter um pouquinho a mais ali, e qual vai ser o rendimento. Mas, gente, imagina, quando eu vou olhar para um catálogo, uma infinidade de possibilidades de motobomba, imagina se tudo isso fosse em curvas, eu teria que ter uma página para cada possibilidade de trabalhar, né? Então, geralmente vem em formato de tabela. Porque o que é uma curva? Nada mais é do que a relação entre a HMT, a pressão em altura manométrica total, né, em MCA, e quanto que eu tenho de vazão para cada pressão daquela, tá? Então, em formato de tabela, se você quiser pôr num gráfico, vai formar aquela curva que vocês viram ali, tá? Então, o NPSH, lembrando dele de novo, que supondo, né, mostrando aí que nesse caso seria pouco mais de 4,
Então a gente já entendeu o que é esse NPSH agora, né? Então era isso, gente. Aqui só voltando um pouquinho, então, olha a quantidade, né, de possibilidades que a gente tem e todas as informações que vai ter o modelo da motobomba, qual que é a potência do motor, qual que é o número de estágios, se é monofásico, se é trifásico, se tem ambas opções para comprar essa motobomba, qual que é o diâmetro de sucção, tá? Qual que é o diâmetro de recalque? Então, é o diâmetro da bomba, tá? Se você vai pôr uma ampliação ou não, qual vai ser o diâmetro que você calculou da tubulação, aí é outra história. Então, aqui é o diâmetro da bomba, de saída e entrada, para que depois você saiba qual é o tipo de conexão que vai ter que usar. A pressão máxima que ela permite sem vazão, ou seja, por que a pressão sem vazão é interessante? Você fecha o registro da motobomba e liga ela e verifica qual que é a pressão máxima que ela fornece ali. Porque isso é a mesma coisa, gente, do que ter uma tubulação indo lá no alto do prédio e aí o peso da água, são supondo, se a minha motobomba ela fornece 30 MCA de pressão com o registro fechado, é a mesma coisa que se ela tivesse com o registro aberto, com uma tubulação de 30 metros de altura, porque é o peso da água. Então significa que se ela pressuriza, o máximo que ela pressuriza é 30 MCA, não adianta eu colocar uma altura maior que 30 MCA. Então, uma dica prática para você. Antes de experimentar uma bomba, vamos dizer que você tem lá uma bomba na fazenda, ou uma pessoa chega para você e fala, olha, eu tenho essa motobomba aqui, eu queria instalar ela para elevar água até um determinado ponto da propriedade. Testa ela com o registro fechado e veja qual que é a pressão máxima que eu consigo. Se você tem então que vencer um desnível muito maior que isso, ela não vai funcionar, não vai fazer chegar água até lá, nem adianta querer usar essa motobomba, tá? Então fica uma dica prática aí para vocês também. Então, por hora era isso. Obrigado aí pela atenção de vocês e até a nossa próxima videoaula.